o presidente do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, Edilson Souza, o presidente do Conselho de Dirigentes de Órgãos de Controle Interno da União, Antônio Carlos Bezerra Leonel, o presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, Kennedy Nunes, o presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, ministro Marcos Benquerer, o presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, Leonardo Araújo Ferraz, o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Fábio Nogueira, o chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Célio Faria Júnior, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Vladimir Aroldi, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, o presidente da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, Nelson Schack, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, o defensor público-geral federal, Gabriel Faria Oliveira, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Adentram o palco o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Senhoras e senhores, adentram o palco o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro, acompanhado do presidente da República, Jair Bolsonaro. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em desejo, com liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, da pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra
anseio, mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, um labaruque sentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Sedes da justiça cada morte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos destes homens mais gentis, pátria amada, Brasil. Queiram tomar assento. Convidamos a fazer uso da palavra para as boas-vindas o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, senhor Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão, Ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, Ministro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes, Presidente da Aulacef, Nelson Schack, Presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, Presidente da CNI, Dr. Robson Andrade, Presidente da CNM, Glademir Haroldo, Presidente da Audicom, Ministro Marcos Benquerer, Presidente da Atricom, Fábio Nogueira, Presidente da Conaci, Leonardo Ferraz, Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Célio Faria Júnior, Presidente da CNPTC, Edilson Souza, Presidente da UNAD, Kennedy Nunes, Presidente do Conselho de Dirigentes e Órgão de Controle Interno da União, Antônio Carlos Bezerra Leonel, Vice-Presidente do IRB, Edilberto Carlos Ponte Lima, Diretor da CNA, Mário Borba, representando o Presidente João Martins, demais autoridades aqui presentes, meus companheiros ministros, senhores visitantes, colegas do Tribunal de Contas. Senhoras e senhores, muito me honra estar aqui hoje na abertura desse fórum, que é um dos mais qualificados espaços que as instituições de controle externo e interno das 3 esferas de poder dispõem para promover a sua integração. Esse encontro é uma oportunidade única de compartilharmos nossas experiências e aliarmos nossos entendimentos. Por isso mesmo, o tema do fórum desse ano é Integrando o Brasil para Fazer Bem. Esse tema é particularmente relevante para o Tribunal de Contas da União. Uma de nossas prioridades tem sido o fortalecimento do relacionamento interinstitucional e, em especial, o estabelecimento de parcerias com outras entidades de controle. A colaboração entre os órgãos de controle se revela mais importante no momento em que o nosso país vivencia restrições de ordem econômica e fiscal, que atingem todos os níveis de governo. Precisamos discutir caminhos para melhor forma como os recursos públicos são gerenciados e utilizados, porque disso depende a capacidade do Estado em entregar os serviços públicos que a população precisa. Cabe a nós assegurar que a aplicação do dinheiro público seja transparente, dê efetivo retorno às pessoas e ajude a construir uma sociedade mais justa. Neste esforço de integração, o TCU também tem procurado ampliar a colaboração regional, fortalecendo a atuação das redes de controle no Brasil. Um marco nesse caminho foi, senhor presidente, a realização da primeira oficina de trabalho da Rede de Controle de Gestão Pública em 2009. Naquele momento, buscava-se essencialmente a criação de um centro supraorganizacional, onde pudessem ser discutidas ações direcionadas à fiscalização e à melhoria da gestão pública,
ao diagnóstico e combate à corrupção, ao incentivo e fortalecimento do controle social, ao compartilhamento de informações e documentos, ao intercâmbio de experiência e à capacitação dos órgãos envolvidos. Passados 10 anos, percebe-se que essa iniciativa deu frutos, pois as redes de controle do Brasil ganharam forma e protagonismo na maioria dos estados da Federação. Em recente levantamento realizado pelo Tribunal, verificamos que participamos nos últimos 5 anos de 259 ações associadas às redes de controle, as quais vão desde capacitações, eventos, audiências públicas, ações coordenadas, entre outras, de igual importância. Outro aspecto notável dessa trajetória foi a liberdade dada para que cada rede pudesse encontrar o seu melhor formato. Assim, há Brasil afora diferentes formas de constituição, tais como os fóruns permanentes de combate à corrupção, a exemplo de Alagoas, Paraíba e Pernambuco, os comitês contra a corrupção, Rondônia, as redes de controle de gestão pública, a exemplo do Paraná e Rio de Janeiro, a ação integrada da rede de controle e combate à corrupção, Minas Gerais, dentre outros modelos. De qualquer modo, é indiscutível que a iniciativa do TCU e dos órgãos parceiros se espalhou pelo Brasil, trazendo maior união entre os agentes de controle e, consequentemente, melhores resultados para o cidadão brasileiro. Senhores e senhoras, os eventos que marcaram a nossa história recente demonstram a importância de os órgãos de controle auxiliarem os gestores públicos das 3 esferas de poder na implementação de medidas de integridade e prevenção capazes de reduzir a possibilidade da ocorrência de novos episódios de desvios de recursos públicos. Com esse objetivo, foi formada uma parceria entre os tribunais de contas do Brasil e as controladorias para o estabelecimento de uma estratégia nacional de prevenção à corrupção, que teve como marco inicial a avaliação de sustentabilidade à fraude e corrupção realizada pela Rede de Controle do Mato Grosso do Sul, processo que foi relatado no TCU pelo ministro Augusto Nardes. A ideia é que esse trabalho seja disseminado para todo o país. Peço o apoio de todos os senhores para multiplicar essa iniciativa. Tenho a confiança de que o nosso empenho conjunto poderá mudar a nossa realidade. Meus amigos, a Assembleia Geral da ONU já reconheceu a importância do papel das entidades de fiscalização superiores em promover a eficiência, a efetividade e transparência da administração pública, elementos primordiais para que os objetivos nacionais possam ser atingidos, bem como possam ser cumpridas as metas estabelecidas nos acordos internacionais. O controle, em parceria com os gestores públicos, pode trazer diferenças concretas para a vida das pessoas, ajudando a aprimorar as políticas públicas. Por isso, órgãos de controles independentes, atuantes e confiáveis são componentes essenciais de uma sociedade democrática. Parabenizo mais uma vez os organizadores pela realização desse evento, especialmente o ministro Augusto Nardes, que capitaneia a iniciativa com entusiasmo e dedicação, e reitero a minha convicção que a conjunção dos nossos esforços é elemento indispensável para o desenvolvimento harmônico desse país. Muito obrigado aos senhores. Com a palavra, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Bom dia a todas e a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio Monteiro, excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Milton Mourão, excelentíssimo senhor ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, excelentíssimo senhor defensor público geral federal, Gabriel Farias Oliveira, excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, excelentíssimo senhor presidente da Organização Latino-Americana e do Caribe,
de Entidades Fiscalizadoras Superiores, Nelson Schack, excelentíssimo senhor presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, excelentíssimo senhor presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, senhor presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Haroldi, senhor presidente da Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Fábio Nogueira, senhor presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, Leonardo Araújo Ferraz, presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, ministro Marcos Benquerer, senhor presidente do Conselho de Dirigentes de Órgãos de Controle Interno da União, Antônio Carlos Bezerra Leonel, presidente do Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas, Edilson Souza, vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Mário Antônio Pereira Borba, vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, Gilberto Carlos Pontes. Cumprimento a todos e a todas as autoridades presentes e representadas. E, nesta manhã, sinto-me especialmente honrado pelo convite para participar desse evento e trazer uma breve fala sobre a importância deste momento em que se busca integrar as instituições do controle externo e interno das 3 esferas da Federação e de todos os poderes, mediante o desenvolvimento de atividades de capacitação conjuntas, promoção de ações de controle integradas, elaboração de minutas de legislação sobre governança que atenda aos interesses da União, da nação, compartilhamento de informações e disseminação de boas práticas. Minhas senhoras e meus senhores, precisamos promover o diálogo interinstitucional. O Estado Democrático de Direito exige esse diálogo permanente. Isso não significa dizer que não haja uma tensão permanente entre as diversas forças que compõem a sociedade brasileira. Mas precisamos de um Estado estruturado. Precisamos de um Estado que esteja centrado nas suas instituições. E é o diálogo permanente entre estas instituições, especialmente num ambiente como esse, que congrega órgãos de fiscalização e controle, que nós vamos dar nossa contribuição para que os nossos governantes, o nosso presidente da República, os governadores de Estado, os prefeitos, os chefes do Poder Executivo, possam fazer a melhor gestão possível, de preferência, de forma sempre agindo nós outros, órgãos de fiscalização e controle, de forma preventiva. Esta é a grande novidade que nós promovemos, seja no Ministério Público da União ou no Ministério Público Brasileiro, seja como visto aqui, a vontade presente dos órgãos que participam desse importante evento, cuja organização do ministro Augusto Nardes compreende a beleza e a importância desse diálogo interinstitucional como a única forma de sobrevivência da nossa democracia, pujante, sem temer as tensões permanentes que lhe são inerentes. Assim, senhoras e senhores, parabenizo a organização do evento e desejo a todos que estão aqui e participarão desses momentos de troca e compartilhamento de ideias, compartilhamento de experiências, compartilhamento, inclusive, de ferramentas que são criadas a todo dia para contribuir para o aprimoramento das nossas instituições de fiscalização e controle. Desejo a todos um bom trabalho e que tudo isso reverta para o bem comum, que é o propósito da nossa República. Obrigado a todos. Ouviremos o pronunciamento do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Gostaria de cumprimentar inicialmente
o nosso anfitrião, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro José Múcio, cumprimentar nossos líderes no âmbito do Poder Executivo Federal, o presidente Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. Gostaria de cumprimentar o nosso Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Gostaria de cumprimentar também uma pessoa que se dedica muito por isso aqui, que acredita na governança e que respira esse tema e que é o grande articulador desse processo, o ministro Augusto Nardes. Em nome dessas autoridades, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes no palanque. Gostaria de cumprimentar também a todos os presentes, em nome dos nossos membros aqui da comunidade dos países de língua portuguesa, que estão aqui presentes. Muito obrigado pela presença. Hoje é um momento muito importante, é o terceiro Fórum Nacional do Controle. É uma reunião de vários órgãos de controle que buscam contribuir para que o país entregue suas políticas públicas. Se a gente resumisse aqui os dois grandes problemas que travam o crescimento de um país, de uma maneira geral, a gente poderia dizer que é a falta de governança e a corrupção. São dois temas que impactam diretamente no crescimento de um país. E o fórum aqui irá discutir soluções para a melhoria da governança e para o combate à corrupção. Os órgãos de controle, eles têm uma missão de fiscalizar os recursos públicos e, ao mesmo tempo, criar mecanismos para melhorar a governança, melhorar o combate à corrupção, sem criar uma burocracia desnecessária que crie um efeito inverso. Porque sabemos todos que a burocracia, que a criação de empecilhos, ela muito mais fomenta a corrupção por criar dificuldades que facilitam a venda de facilidades do que realmente traz soluções para o problema. Então, eu tenho certeza que o dia será um dia bastante proveitoso, um dia de bastante discussão nesses dias que nós vamos ter aí do Fórum Nacional, e espero que essa integração entre os órgãos de controle consigam efetivamente auxiliar os gestores públicos, que têm uma dificuldade enorme de fazer com que as políticas públicas cheguem na ponta, e nós temos o papel de desburocratizar esse processo e ajudar esses corajosos que têm hoje o desprendimento de assumir cargos públicos e tentar fazer com que as políticas públicas cheguem da melhor maneira possível ao cidadão. Então, agradeço muito o convite ao Tribunal de Contas e parabenizo mais uma vez o Tribunal pela excelente iniciativa. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora o pronunciamento do senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro. Acabei de cumprimentar o Wagner como Capitão Enéas, foi rapidinho. A vantagem é que a chance de errar é mínima. Mas, meus senhores, sou o chefe do Executivo. Confesso que tenho muita preocupação. E esse evento visa exatamente nos tranquilizar. Eu acho que todos nós, até dentro de casa, queremos e devemos nos antecipar a problemas. Continuo político, obviamente, ando pelo Brasil e já sinto que tem municípios que dificilmente teremos candidato a prefeito, ou se tiver, vai ser voltado, não por um interesse realmente de ajudar o município, interesses outros. Agora, o que leva ao desestímulo à carreira política, em especial o caso executivo? São os problemas que advêm depois do mandato. Tenho visto colegas que, de boa fé, exerceram o seu mandato, mas não com o devido zelo e, muitas vezes, por desconhecimento, se verem enrolados
com a justiça. E alguns levam 10, 15, até 20 anos para voltar a ter paz. Isso não é fácil. Eu tenho certeza que está na cabeça da maioria, não são de todos, né, que querem e almejam um cargo no Executivo, é passar para o teu sucessor, no meu caso, um Brasil melhor do que eu peguei no começo de janeiro. Tenho como meta, né, junto aos meus colegas ministros, a gente não quer problemas do passado, nós estamos preocupados daqui para frente. O que podemos fazer para realmente entregar um Brasil melhor? E nada se faz sozinho. Eu costumo falar da virtude da gratidão. Aqui, todos nós aqui na frente, aqui, devemos algo a alguém que está do teu lado. Ninguém faz nada sozinho. E a gratidão tem que estar em nossos corações. E eu tenho uma gratidão muito grande ao Tribunal de Contas da União com essa iniciativa. Vejo o Zé Múcio aqui. Pode ter um pouquinho cara de velho, né, Zé? Você vai ficando velho, né? Mas vejo ele com muito gás. Parece até que eu estou vendo, como eu via anos atrás, né? Como deputado, meu colega do parlamento. E vejo o Nardes também, que está à frente desse evento, também meu colega de parlamento. Vejo aqui o velho Mourão, meu veterano da Academia Militar das Agulhas Negras. Vejo o mais jovem, o Wagner, também uma pessoa excepcional, que, além de bom militar, depois, via concurso, continua servindo a sua pátria na CGU. Isso é muito bom para todos nós. Vejo aqui também o Pedro, eu conheci há poucos anos, faz um excelente trabalho na Caixa Econômica Federal. Conversamos, sim, questões mais corriqueiras do que acontece na Caixa, os problemas que ele está enfrentando, o que ele viu no passado, e isso serve para ele se preocupar de o que não deve fazer na sua atual administração, que os problemas aparecem, mesmo quando a gente não quer e não sabe. Por muitas vezes somos surpreendidos. E o trabalho que hoje continuamos aqui nesse terceiro Fórum Nacional do Controle, capitaneado pelo TCU, que visa o fomento da governança e da integridade do nosso país, é muito bem-vindo. Eu encaro o que se faz aqui, nesse momento, essa reunião, essa busca de uniformizar procedimentos, também um alerta que os senhores vão emitir, tendo algum problema naquele estado, município ou junto ao executivo, como um aliado nosso. Nós temos que encarar isso tudo como pessoas de bem, com conhecimento, porque a administração pública não é fácil. Eu tenho dificuldades seríssimas em muitas áreas ainda, porque a minha formação foi outra, e mesmo quando é da formação, tem dificuldade. Todo dia são dezenas de novas normas, novas recomendações, que é praticamente impossível a gente tomar pé de tudo e poder governar dessa maneira. Precisamos dessa equipe. E eu considero o TCU como uma das peças mais importantes nessa equipe de governança e integridade. Então, parabenizo o TCU, parabenizo as autoridades aqui, desculpe, não nominei a todas, porque seria um pouco enfadonho, né? Já foram citadas várias vezes, estão gravadas aqui no meu coração. Então, agradeço a todos os senhores, todas as senhoras, que dão mais um passo visando o bem de todos nós. E digo mais aos senhores, né? Em parte, a gente já sente o reflexo do que vem sendo feito por aqui. Nós, nessas viagens pelo mundo, o mundo tem acreditado em nós. Nós temos que dar uma garantia jurídica a essas pessoas, a esses países, empresas que querem investir no Brasil, que querem ser parceiros nossos, no nosso desenvolvimento. Ontem o TCU tem uma votação maravilhosa. A questão da malha paulista, é isso mesmo? Nós estamos recuperando, né, o modal ferroviário no Brasil. Sem infraestrutura não temos como ir à frente.
e o TCU prestou mais um trabalho excepcional no dia de ontem. Então, meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado pela oportunidade e que Deus aí ilumine cada um dos senhores por ocasião desse terceiro encontro. Muito obrigado. Neste momento, encerramos a cerimônia de abertura do terceiro Fórum Nacional de Controle.